espada, nem com lança. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diário, um prazer ter vocês aqui. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Nós estamos hoje dando início ao livro de Ruth. Se você é novo no canal, está começando agora, começa lá de Gênesis capítulo 1, porque nós já contamos muitas e muitas histórias sobre essa palavra. Tudo que o Senhor quer nos mostrar está revelado nesta palavra. Esse é um dos meus livros favoritos da Bíblia e conta a história de Ruth nos dias em que os juízes julgavam. Enquanto o livro de Juízes apresenta apostasias, opressão, inveja, traição, guerra civil, esse livro vai nos lembrar da providência divina sobre a vida de uma família da semente de Jesus, o Messias. Aleluia, glorifique a Deus por isso. Não se sabe com certeza quem escreveu este livro, mas acredita-se que tenha sido o profeta Samuel, que também teria escrito Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel. Outros acreditam que tenha sido escrito no reinado de Davi. Bom, mas isso não importa, isso não muda nada a profundidade desse livro, porque o livro tem inúmeras coisas relacionadas à semente messiânica que estava por vir. A história se inicia com uma fome na terra e apresenta um homem chamado Ebimeleque, que era da terra de Moabe, e ele decide sair de Belém, que Belém significa a cidade do pão, e partir para Moabe, peregrinar lá, e Moabe significa do seu pai, levando com ele sua mulher e 2 filhos. O nome do homem significa o Senhor é rei, Elimeleque, o Senhor é rei. A sua mulher Noemi significa doçura, agradável, deleite, tudo de bom. E seus 2 filhos chamavam-se Malom, que significa fraco, oprimido, doente, e Quilion. Quilion significa o quebrantado. Ir de Belém para Moabe é o caminho inverso que se deve percorrer. Você tem que sair de Moabe e ir para Belém, e não o contrário. Mas aqui a Bíblia não diz que ele orou ao Senhor, que ele pediu orientação ao Senhor, que ele foi consultar algum sacerdote que pudesse dar a ele uma orientação, mesmo porque naquela época estava tudo muito confuso, sem liderança, cada um fazia o que queria. Ele sai do lugar da bênção e vai para um lugar de maldição. E você sai do lugar de proteção do Senhor para ir para uma terra onde não tem a bênção dele. Foi isso que Elimeleque fez. Acontece naquele lugar que o marido da Noemi morre e ela fica com seus 2 filhos. Versículo 3 fala isso. Eles se casam com mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa, significa pescoço. Aquela que vira o pescoço assim, ó, dando a interpretação de que ela viraria as costas para a pessoa que a amparou. E do outro lado nós temos a Ruth. A palavra Ruth, ou o nome Ruth, significa amiga, companheira. Versículo 4. Ambos, Malom e Quilion, também morrem, ficando assim a mulher Noemi desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha que situação trágica. Versículo 5. Numa terra estranha, sem filhos, sem marido, 3 mulheres, que as mulheres naquela época não tinham como sobreviver, uma situação terrível. A viuvez naquele tempo e não ter filhos representava com certeza fome e miséria, porque as mulheres, como eu falei, não tinham como se sustentar. Então a Noemi decide voltar de Moabe para Belém. Por quê? Porque ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado aquela terra e que de novo havia pão lá. Versículo 6. Sai do caminho com suas noras para voltarem para a terra de Judá, mas lhes diz para que elas voltassem para a casa dos seus pais, para suas mães, que o Senhor mostrasse benevolência com elas, porque elas usaram de benevolência com ela e com seus maridos. Versículo 8. Elas a beijaram e choraram, ou seja, ela era amada pelas 2. Versículo 9. E lhe disseram: voltaremos contigo para o teu povo. Versículo 10. Porém, a Noemi falou não para elas voltarem, porque não poderia lhes dar mais filhos
como que ela iria gerar filhos para poder dar filhos para elas poderem se casar. Versículo 11. Voltai, ela diz, vão embora. Sou velha demais para poder me casar de novo e para dar filhos. Vão embora, porque a mão do Senhor é contra mim. Versículo 13. Olha a ideia que ela tinha. A mão do Senhor se voltou contra mim. Nós vamos ver que não é bem assim, porque não é isso que aconteceu. E o que aconteceu com ela foi uma culpa, ou foi uma coisa que aconteceu por causa da decisão do marido e não por causa de uma orientação de Deus. Então a órfã aceita o conselho da sogra, dá um beijo nela e parte. Mas a Ruth, aqui diz, a Ruth se apegou a ela. Versículo 14. E Noemi lhe diz, volta você também com a sua cunhada para os seus deuses e para o seu povo. Olha o que ela fala, volta para os seus deuses e para o seu povo. Significa que ela já tinha apresentado um Deus diferente dos deuses que elas tinham lá na terra delas. Versículo 15. Porém, Ruth insiste com ela e diz assim para ela, não me force a deixá-la. Eu amo essa parte da palavra. Onde tu fores, irei. Onde tu pousares, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela tomou esse Deus para ela. Ela se apaixonou pelo Deus da Noemi. Versículo 16. Onde quer que morras, morrerei. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 17. Quem dera cada um de nós pudéssemos fazer essa declaração de amor ao Senhor. E ela mostrou essa atitude linda com relação à sua sogra, que ela não quis voltar às suas raízes, ela não queria voltar para os deuses que ela conheceu, porque ela havia conhecido um Deus que a sogra falava e que ela começou a confiar e que ela se apaixonou e ela não queria deixar a convivência do grande Deus de Israel. Que atitude sábia dessa mulher, não deixar jamais esse Deus. Vendo Noemi que ela estava resolvida a ir com ela falou, não tem o que fazer. Ambas foram para Belém. E entrando na cidade, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, essa daí não é a Noemi? Versículo 19. Mas ela dizia, não me chamem Noemi, porque Noemi é doçura, é doce, é agradável. Me chamem Mara. Mara quer dizer amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela estava bem desiludida, bastante decepcionada. Versículos 20. Cheia parti, vazia voltei. Por que me chamaríeis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Versículo 1. Talvez você seja uma das pessoas que está achando que o Senhor fez isso com você. Senhor me fez mal, Senhor me deixou nessa situação, Senhor me abandonou. Mas eu quero lembrar você que o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. E não importa qual seja a sua situação, qual seja o seu abandono, qual seja o seu desespero. Maior do que esse da Noemi, desconheço. Sem marido, sem filhos, sem condição nenhuma para se alimentar. Estava ali destruída e achando que Deus a tinha abandonado. Mas nós vamos ver que não foi bem assim. Noemi assim e sua nora voltaram dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Versículo 22. Tempo de colheita. Elas voltaram justamente no tempo da colheita de cevadas. Que situação difícil elas se encontravam, essas mulheres. Mas a atitude nobre de Ruth, que não podia esperar dar nem receber nada da sua sogra, mas ela não a abandonou. Olha que atitude de nobreza dessa Ruth, que vai acabar tendo um parentesco com o nosso Senhor Jesus. Isso deve ter causado um enorme alvoroço na cidade, porque logo que elas chegaram, com certeza toda a cidade, olha, você viu o que aconteceu? Cidade pequena, todo mundo comenta, né? Olha o que aconteceu com elas, e aquilo se espalhou rapidamente por toda a região. Será que verdadeiramente o Senhor tinha abandonado aquela mulher? E será que ele ia entregar a uma situação que não tinha saída? Será que isso era o fim da Ruth? Era o fim da Noemi? Ela não tinha feito nada além de correta obediência. Ela obedeceu o marido diz, vamos embora, nós estamos passando fome, vamos para outra terra.
ela simplesmente obedeceu. Então isso mostra que ela era uma mulher submissa e ela foi cuidar dos seus. Vamos ver então se uma situação aparentemente sem saída, uma situação de maldição, teria como se reverter em uma nova situação de bênção e cuidado do Senhor. É isso que nós vamos descobrir nessa história. É claro que você já conhece o fim da história e você sabe que o Senhor vai prover a bênção para aquelas mulheres. Mas vamos prosseguir amanhã no capítulo 2 de Ruth. O primeiro já é cheio de coisas para você ler de novo, para você pensar a respeito, para você meditar nessa palavra novamente. Só nesse primeiro capítulo você consegue tirar um monte de ensinamentos. Você consegue enxergar a beleza do Senhor aqui e a confiança que a Ruth colocou no Deus de Israel, que ela nem conhecia, mas que a sogra apresentou para ela. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Ruth capítulo 2, se o Senhor nos permitir. Aleluia, um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada